às vezes a gente tá aqui no 320, aqui no 220, a gente joga pra ela. Ai, gente, é verdade, meu feito jovem, faz legal, tá aqui. Eu vou pegar uma, você vai ver só. Vamos lá, pro nosso quadro, pode ou não pode? Pode ou não pode, de hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, muito importante e muito discutível, algo que a gente tem que realmente colocar alguns pontos no seu lugar, nos seus devidos lugares e acertar algumas coisinhas aí. Nós vamos falar sobre amizade no trabalho e é o palco no Movimento Jovem hoje, nós vamos chamar ela que já participa aqui quase frequentemente no nosso programa, sempre a nossa querida doutora Verusca Gendov. Pode entrar, por gentileza. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, queridos? Assente-se a sua poltrona já, como assim você conhece da nossa casa, e nós vamos tratar esse tipo de assunto. Doutora, primeiro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Tudo bom? Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, bom estar aqui. É bom estar aí de novo. Então vamos falar sobre esse assunto, amizade no trabalho. A gente sabe que de repente a pessoa, lógico, a pessoa casada ou a pessoa que é solteira e acaba convivendo mais com aquela pessoa do que às vezes com a própria família. Ela tem ali 6, 8 horas de trabalho, chega em casa, aí o outro está na faculdade, outra pessoa está trabalhando também, se cruza na hora de dormir, se cruza na hora de sair, 5 dias por semana convivendo com aquela pessoa e 2 vezes por semana só com a família. Dá para confundir? Isso acontece muito? Como é que funciona? Olha, você sabe quando me falaram sobre o tema, eu achei super interessante. Por quê? Quase ninguém fala disso, né? E essa formação de vínculos, ela é muito importante para que todo mundo conheça pessoas com limitações. Infelizmente, quanto mais tempo você passa junto com uma pessoa e o ambiente de trabalho, o ambiente escolar, o ambiente universitário acaba proporcionando isso, esse grande vínculo, esse tempo de vínculo. E por conta disso, muita gente acaba confundindo as estações. Então, falar disso desperta um pouco para que as pessoas possam acordar. É muito triste quem está namorando, quem está noivo, está casado e de repente fica feliz pelo seu namorado, noivo, enfim, está trabalhando e através daquilo, às vezes é uma ferramenta para trazer problemas para o relacionamento. É muito complicado. Sem falar das festinhas, né? Os tais dos coffee breaks, né? Das festinhas de final de ano, gente, é complicado. Cada problema que surge na tua cabeça, né? Você sabe que a quantidade de pessoas que procuram atendimento psicológico no final do ano, namoradas, namorados, noivos, noivas, enfim, esposos, por conta de crise depressiva, resultado de festas de fim de ano. Porque o marido, o noivo, o namorado, ou vice-versa, enfim, vai para essas festinhas, acaba se empolgando demais e quando vê uma situação está complicada. Né? Não só por ciúmes, não, por situações realmente reais. Então, é muito importante esse tema. Então, vamos abordá-lo. Galera, já se programe aí, já vai botando uma perguntinha na cabeça, enquanto a gente vai vendo as perguntas do Facebook, porque já temos aí, né, Jéssica? Sim, já temos bastante perguntas. E só para iniciar, a pergunta é, doutora, quais cuidados que você deve ter quando você tem um relacionamento de amizade no trabalho? Olha só, Jéssica, cada pessoa, ela deve saber exatamente quais são as suas responsabilidades no ambiente de trabalho. E quando você se vincula com um profissional, né, o seu chefe ou até o colega de trabalho, você tem que saber qual é o limite. O que determina a tua amizade profissional e o que muitas vezes vai ultrapassando isso. Porque é muito fácil, às vezes, a pessoa misturar tudo, né? Confundir todos os sentimentos e culpar o outro. Ai, a culpa não é minha, foi a chefe que me seduziu. Ou foi a colega de trabalho que me conquistou sem querer. E às vezes a gente vê coisas assim incríveis. Um outro detalhe importante. Quando você vê crescendo demais esse vínculo, você percebe que isso se estende para o WhatsApp, para o Facebook. São detalhes que a gente tem que ficar realmente atento. Agora, sobre o que você colocou, um ponto extremamente importante, você saber qual é o seu limite. E quando você percebe que o outro se perdeu dentro desse limite, você tem que dizer, olha, desculpa, eu acho que você está confundindo as coisas. O problema é que, às vezes, esse outro é um chefe. Esse outro, uma secretária executiva, ou enfim, eu estou colocando algumas posições, e você é um estagiário. Mas se eu disser, eu vou pra rua,
Mas olha, também não dá para ficar alimentando esse tipo de situação. Claro que o objetivo não é um conflito, mas precisa ser resolvido. Senta a pessoa e conversa. Olha, eu entendo, mas não é para mim, não penso desse jeito. É muito importante definir isso. Agora, se você for mandado embora, pelo menos uma coisa é certa, de um grande problema você se livrou. Porque se é para ficar no ambiente de trabalho também, passando por esse tipo de situação, e grande parte do assédio moral acontece, infelizmente, em ambientes de trabalho, principalmente com chefia e subordinado, é complicado. Então, precisamos ficar bem atentos com isso. Doutora, interessante. A pessoa, quando ela convive muito, eu quero que a senhora explique o lado psicológico mesmo da questão. Ela convive muito, ela não está ali para fazer alguma coisa errada, ela não está observando alguma coisa para levar para o outro lado, mas é a convivência, ela vai e ela começa a confundir aquilo. Não estou falando da pessoa que tem namorado ou é casada ou não, pode ser até a própria pessoa solteira. Como que ela separa isso? É um colega de trabalho, está comigo, por melhor que seja, por mais gente boa que seja, aqui é o meu ambiente de trabalho. Porque às vezes a gente sabe que a pessoa do trabalho leva coisas para casa. Só que às vezes a pessoa está com um problema em casa e ela chega no trabalho e ela encontra ali uma solução, né? As pessoas até falam, não quero ir para casa, queria ficar até mais tempo aqui, porque aqui eu tenho amigos, aqui tem gente boa, aí chega em casa, é falação, é briga, aquela coisa toda. Aonde que ela consegue separar? Aqui é o meu ambiente de trabalho, estes são os colegas de trabalho e nada mais. Como que faz a pessoa entender isso? Olha só, a mente humana, ela lida demais com sentimento. E quando a gente tem uma relação cordial com um colega, principalmente para quem é mais carente, começa a interpretar aquela atitude como alguma outra coisa, né? Como um afeto, como uma paixão, como algum sentimento. Então, quando você coloca dessa forma, é muito importante que a gente saiba qual é o nosso objetivo dentro daquele ambiente de trabalho. Fica mais fácil. Você já vai ter um vínculo natural. É claro que você vai ter amigos, você vai ter colegas ali, mas não pode ultrapassar disso. Você tem que saber essa medida. Hoje, muitas empresas, inclusive, proíbem namoros dentro da empresa, porque isso atrapalha o trabalho, né? Claro que, vamos imaginar que a empresa não proíba, que você é solteiro, que o outro também é solteiro. Nada impede que a pessoa, né? Você está conhecendo alguém, é um ambiente a mais, é uma possibilidade, mas ali dentro não é o local. As pessoas se perdem tanto, gente, que daqui a pouco estão namorando dentro da empresa, sendo que deviam estar trabalhando. Então, essas coisas precisam ser muito pontuadas. Então, por exemplo, digamos que a pessoa é solteira, todo mundo é solteiro, desimpedido. Olha, aqui não, fora a gente conversa. Digamos que a pessoa tem uma afinidade, porque pode acontecer de uma pessoa ter uma afinidade e criar uma amizade muito boa, muito positiva no ambiente de trabalho. Isso é até saudável se isso não atrapalhar o seu ritmo pessoal, o seu ritmo profissional. Mas o seu ritmo vai ter que ser fora do ambiente de trabalho. Então tudo tem que ser muito marcado. O que acontece hoje? Uma grande bagunça afetiva. A pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito comum. A pessoa começa a desenvolver uma amizade legal fora do trabalho. Aí daqui a pouco, a pessoa tem um monte de trabalho que o chefe pediu, mas o seu melhor amigo, que é fora do trabalho, mas que trabalha com você, pediu uma outra coisa que podia esperar. Mas ele é seu amigo. Mas lá dentro ele é seu amigo? Ou ele é seu colega de trabalho? Esses afetos acabam atrapalhando o ritmo do trabalho. Esse é o grande problema. Por isso que algumas empresas impedem o relacionamento, né? Mas tem empresas que favorecem amizades dentro do relacionamento. Aí vira uma bagunça. Por exemplo, festas de final de ano. Gente, eu até gravei um vídeo disso. Quem quiser ver no meu canal do YouTube, eu coloquei muitas coisas a respeito disso. Mas eu vou dizer uma que é muito importante até para vocês conhecerem. Você é dentro do ambiente de trabalho de segunda a sexta-feira. Aí tem a festinha lá do final de ano. Às vezes a pessoa começa a se empolgar e começa a se empolgar com a música e aquela festa toda. Aí um começa a falar uma coisa que pensa, o outro que pensa. Aí já está num movimento ali informal. Aí daqui a pouco começa a desenvolver algumas conversas. Daqui a pouco você está cantando com outro ou dançando com outro. Daqui a pouco você está envolvido afetivamente com quem é casado ou com quem não deveria ter se perdido dentro desse espaço. Então tudo é muito complicado. Tem gente que espera chegar a festinha de final de ano, gente, para se envolver com o chefe. Desculpa, gente, mas é a realidade que muitos vivem e isso é feio. Muita gente se envolve com chefia porque acha que vai ter promoção.
E dali vai, gente. E realmente tem muita coisa nisso. É muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa vida afetiva e a vida de uma família inteira, às vezes, envolvida. É um assunto bem delicado para tratar, Bem né? delicado. Deixa eu falar com uma moça de Deus aqui, que quer fazer uma pergunta. Fala o seu nome e a sua pergunta. Vai ter que dar um espacinho aqui. Dá um espacinho aqui, queridão. Aê. Vai lá, fala pra mim. Meu nome é Priscila. Eu queria saber se, por causa desses problemas, o correto é evitar amizades no trabalho ou se com sabedoria eu posso ter amizade. Só que eu tenho que ser sábio para saber o meu limite, ou se o certo mesmo, o melhor é evitar a amizade no serviço, no trabalho. Ótima pergunta, Priscila. Qual é o limite? Né? Eu acho que é esse o grande ponto. Você tem que se conhecer. Qual é o seu limite? Se você sabe que não vai se envolver com situações complexas demais, né? Você sabe qual é o seu limite e sabe limitar o outro, porque também tem isso. Às vezes a gente sabe qual é o nosso limite, mas o outro seduz tanto que acaba quebrando essa proteção. O limite é você saber exatamente qual é o teu papel ali dentro e o quanto você consegue se proteger ali dentro. Se esse limite é muito difícil, então é melhor nem criar vínculos dentro do ambiente de trabalho externo ao trabalho. Se você sabe que é seguro, que é uma pessoa tranquila, que é uma pessoa segura, que sabe dizer não, que sabe se colocar, você pode desenvolver uma boa amizade, que isso não vai misturar o ambiente de trabalho com a sua amizade. Ou, para quem é namorado e trabalha no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo ambiente profissional, desde que isso não atrapalhe a rotina profissional, tudo bem. E que todos sejam desimpedidos, deixando bem claro isso, que sejam desimpedidos. Tudo bem. O problema é que a carência humana leva para o pessoal tudo. Aí você pede uma coisa, nossa, meu amigo, vou pedir. Aí seu amigo diz, agora eu não posso, eu tenho que entregar um relatório pro meu chefe. Aí você fica de bico, tô de mal. Né? Esse é o problema. Se todos os movimentos, os relacionamentos ali, você levar para o seu pessoal, você vai se magoar. Então, por isso que é muito importante que você se conheça seu limite e saiba limitar o outro, para que você não se envolva em nenhuma situação difícil. Perfeito. E, doutora Verusca, a pergunta é... como é que a gente conta, então, com o bom senso do outro? Porque, assim, às vezes fica chato. Por exemplo, você fala assim, não vou fazer esse favor pra você. Ou sempre tem, assim, eu já vi casos do chefe ser amigo do aprendiz, do estagiário, do assistente, alguma coisa assim, e não saber falar não. Como é que você conta com o bom senso dele pra falar assim, eu acho que você deveria saber que é sua obrigação fazer alguma coisa assim? Olha só, infelizmente nem todo mundo tem bom senso, né, Jéssica? Mas a gente precisa sempre tomar esse determinado cuidado. O que eu chamo de bom senso? É você saber fazer leitura, ter percepção do ambiente que você está. Se tem alguém que não está se posicionando, né, de uma forma adequada, que pelo menos você saiba qual é a sua posição ali dentro. Se a pessoa, de repente, digamos que é uma pessoa que você tem um carinho, que você, né, tem uma certa consideração, e você percebe que essa pessoa está fugindo um pouco do papel, sente fora do ambiente de trabalho, vai tomar um café com essa pessoa e diga, olha, eu gosto muito de você e eu vou te dizer algo que eu percebo. Percebo isso. Você já percebeu que é assim? Muita gente não percebe. Quer ver um exemplo? Chefes que ficam em muitas festinhas, sabe? Participa de todos os tipos de festa. Às vezes mistura as estações. Às vezes aquele chefe acaba perdendo a autoridade dentro do ambiente de trabalho por não saber se posicionar no meio de tantos eventos. Então, o bom senso é você ter percepção. Eu preciso perceber o outro, me perceber. Quando alguém também coloca uma crítica para mim, eu não preciso levar para o pessoal, eu preciso fazer uma avaliação disso. Será que cabe? Deixa eu me observar. A observação muda muito as coisas, né? Às vezes a pessoa vai no automático, Jéssica. O ser humano é assim. Às vezes está empolgado, um começa a contar uma piada aqui, daqui a pouco outro está rindo, daqui a pouco está o setor inteiro no Facebook. Aí o chefe chega, como é que fica? Né? Ah, mas o chefe não vai chegar, mas aí pode porque o chefe não está? Então, tudo tem uma questão mesmo de percepção, de tomar cuidado. Olha, gente, obrigada, não quero, eu tenho um trabalho para fazer. É saber se posicionar. Um detalhe importante. Quanto mais você tem essa percepção, mais longe você vai. Boa. Coisa boa. Olha, para terminar o assunto aqui, quero botar lenha na fogueira. A gente está falando de amizade no trabalho, mas eu gostaria de esclarecer
ao outro lado, a inimizade no trabalho, que afeta a relação em casa, que afeta o bom humor das pessoas, que afeta a saúde das pessoas e é claro que por consequência a própria vida financeira da pessoa se desestabiliza também. É o tal do diz que diz, que as tais das cobras dentro do trabalho, porque ela falou, eu não fui eu que falei coisa nenhuma, falou sim, e viu aquele negócio, aquele abraço, beijo, você tá linda hoje, mas querendo matar aquela pessoa e as panelinhas para tirar alguém dali, o tal de puxar o tapete. Como lidar com isso? Tem pessoas que falam mal de mim, pessoas que querem puxar o meu tapete, pegar o meu cargo e pessoas que não gostam de mim ali dentro e fazem complô contra mim. Como lidar com isso psicologicamente? Infelizmente, é muito triste a gente ver que pessoas tão competentes, sabe? Muito preparadas profissionalmente e estão fora do mercado de trabalho porque não transitam bem no seu ambiente de trabalho. São consideradas chatas, hierárquicas, fofoqueiras. É triste imaginar, gente, que no ambiente de trabalho, onde se trabalha tanto, as pessoas trabalham muito, mas cabe tanto tempo para fofoca e inveja. Tem os fofoqueiros e os mexeriqueiros, que é quem ouve, né? Outro dia eu vi uma pessoa me dizendo, tem aí os fofoqueiros do bem e os fofoqueiros do mal. Eu falei, não, tudo é fofoqueira, não tem essa não, né? Olha só, como eu disse, a percepção, ela é algo muito importante para a gente desenvolver. Cada um precisa desenvolver isso, que é o que vai determinar o seu sucesso profissional. Quando a gente pisa no ambiente de trabalho, a gente tem que saber com quem está lidando. E a gente só consegue perceber isso nos sinais. Mas qual é o grande erro das pessoas? Elas acreditam no verbal e não prestam atenção na coerência desse verbal, desse comportamento verbal com o próprio comportamento orgânico. As pessoas fofoqueiras, as invejosas, gente, elas denunciam. Você conta, gente, foi promovido. A pessoa fofoqueira na hora demonstra no olhar que ela odiou aquilo, detestou aquilo, mas ela vai sorrir. E diz, parabéns. Aí, a pessoa não percebe, fala, nossa, ela me desejou parabéns, é minha amiga. E, na verdade, é uma invejosa, uma fofoqueira, ou, enfim, vice-versa. Não pensem vocês que com homem também não tem. O que tem de homem em ambiente de trabalho fofoqueiro, puxando tapete, também tem, gente. A diferença é que quando um homem é fofoqueiro, ele consegue ser mais fofoqueiro do que 10 mulheres juntas. É verdade, gente, é sério, é sério. É sério. Agora, a quantidade de mulheres que se envolvem, até porque a mulher é mais emocional e acabam se envolvendo, né, em fofoca é maior. E o pior, né, sempre culpa o outro, nunca é assim, né? Então, tome cuidado. A gente, quando pisa no ambiente de trabalho, assim como a gente pisa em qualquer lugar na nossa vida, precisamos ter um pouco de percepção onde é que estamos pisando. Não é porque o outro está sorrindo que está feliz com você. Não é porque o outro dá um tapinha nas suas costas e diz parabéns que não tá te puxando o tapete. Não é porque o outro tá, né, elogiando você para alguns colegas, mas que tá falando mal para outros. A gente precisa ter essa percepção. O olhar é a porta do coração, Gabriel. Presta atenção no olhar e no comportamento que você vai entender o coração dessa pessoa. Coisa boa, muito bem. Entendeu? Entendeu o recado? Tá dado. Já sabe o que fazer, não é mesmo? Mais uma vez, agradeço muito a sua presença aqui, doutora. E, de novo, deixei os seus contatos para a galera te buscar e tirar as outras dúvidas mais que possam surgir. Eu que agradeço. Se você quiser conversar comigo, é muito fácil. Eu vou deixar o meu WhatsApp, que é 982490073. Ou você pode assistir os meus vídeos no meu canal do YouTube, participar do Facebook. E eu vou fazer um convite especial para você que não está namorando, está solteiro, não sabe mais o que fazer. No dia 21 de maio, eu vou fazer um trabalho especial para você solteiro, separado, viúvo, que quer se relacionar. Entre em contato no meu WhatsApp que eu dou maiores informações. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, doutora. Deus abençoe a senhora também. Deus abençoe muito a vida de vocês. E não se esqueçam, sempre buscando a direção de Deus, sempre buscando o melhor de Deus para a sua vida. Ali, a Bíblia diz o quê? Se depender de você, tenha paz com todos. Só que vigie, tome cuidado, seja como uma serpente esperta. E não entra na leia de qualquer um e não caia nas lábias terríveis do diabo. Seja de Deus aonde você estiver. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do Movimento Jovem. Sai daí não, fica aí, voltamos já.